Olá! A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã, declaro aberta a sessão da SDI 2, cumprimentando a ministra e os senhores ministros aqui presentes, integrantes desta sessão, doutor Zé Alves, subprocurador-geral do Trabalho, que representa o Ministério Público, senhores advogados aqui presentes, senhores servidores, nas pessoas da doutora Adriana, secretária da sessão, doutora Eveline, nossa assessora da Comissão de Jurisprudência. Não tenho nenhum destaque especial a fazer, a não ser que o ministro Levenhag hoje não vai poder presidir a sessão, pediu que eu o fizesse. Então, vamos às preferências dos senhores advogados, depois vistas regimentais e depois planilhas. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 653, dígito 74 de 2013, em que são partes Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Seção do Estado do Paraná, e Aires e Faria Advogados Associados e outros. Com a palavra, ilustre relator. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, cuida-se aqui de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido em mandado de segurança pelo egrégio 9º regional. Eu estou votando inicialmente pelo conhecimento do recurso, uma vez que foram preenchidos os pressupostos legais. No que diz respeito ao mérito, a matéria envolve a aplicação da multa do artigo 14 do CPC à entidade impetrante e, como está historiado no voto, a referida instituição, autarquia, que fiscaliza o exercício profissional dos advogados, deixou de atender 2 ofícios que lhe foram enviados pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Maringá, solicitando cópia de processos disciplinares que teriam sido instaurados contra o reclamante da ação que transitava perante aquele juízo. O exame dos autos revela ainda que apenas na 3ª oportunidade da comunicação expedida pela suposta autoridade coatora é que foi atendida a solicitação judicial. Eu estou votando, senhor presidente, no sentido de desprover o recurso e o faço por considerar que as alegações apresentadas como justificativa para o não atendimento das reiteradas solicitações judiciais não são admissíveis, ainda que possam explicar a inércia, a omissão no atendimento à solicitação judicial, não são elas suficientes para afastar a incidência da sanção legal. Fundamentalmente, diz a Ordem dos Advogados impetrante que os ofícios que foram recebidos no âmbito daquela autarquia tiveram encaminhamentos equivocados internos e, por isso, o silêncio no atendimento à solicitação judicial. Afirma mais que os documentos seriam irrelevantes para a solução daquela causa e acrescenta que a própria parte poderia tê-los apresentado. Essas justificativas, com todas as vênias, a meu juízo, não parecem suficientes para afastar a imposição da multa. E faço aqui no voto considerações acerca da obrigação que todos têm de contribuir com o Poder Judiciário para o completo esclarecimento das causas, obrigação que encontra previsão legal em vários preceitos do Código de Processo Civil. Em síntese, presidente, estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bom. Doutor Carlos Vinícius. Senhor presidente, pelo recorrido, apenas o registro da presença. Então, Com poderes nos autos. feito o registro com poderes nos autos, pergunto se há alguma divergência. Ministra Adelaide Miranda. De vista em mesa, senhor presidente. Vista em mesa, ministra Adelaide. Vamos para o próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 1124, dígito 93, de 2011,
em que são partes Roberto Rodrigues Ruiz, o Instituto Brahma de Seguridade Social e Companhia Cervejaria Brahma. Com a palavra, ilustre relator, ministro Emanuel. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto pelo impetrante, a decisão que negou provimento a seu agravo regimental. O reclamado, senhor presidente, na reclamação trabalhista, da qual originou o ato impugnado, decisão de homologação dos cálculos de liquidação, é litisconsorte passivo necessário no respectivo mandado de segurança, sendo indispensável a sua citação na ação mandamental, nos termos do artigo 24 da Lei 12.016 de 2009, combinado com o artigo 47 do CPC. Assim, o não atendimento pelo impetrante da determinação para fornecer a qualificação completa do litisconsorte passivo no prazo fixado pelo relator do mandato de segurança, sob pena de indeferimento da inicial, enseja a extinção do feito sem exame do mérito. A conclusão, senhor presidente, é conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor Carlos Vinícius. Da mesma forma, senhor presidente, com poderes nos autos, apenas o registro da presença pelo recorrido. Então, feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto relator. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 14.216, dígito 75 de 2010, em que são partes Marcos Alves Brenga e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, o ilustre relator, ministro Emanuel. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto pelo autor, a decisão que julgou a pretensão desconstitutiva improcedente. O advogado subscritor da petição, senhor presidente, da petição de recurso, não detém poderes nos autos para representar a recorrente, ressaindo a inexistência do ato. O instrumento de mandato reproduzido nos autos foi conferido com a finalidade específica de representar o outorgante em reclamação trabalhista, a ser proposta perante uma das varas do trabalho de Sorocaba, São Paulo. Aqui a incidência da OJ 151 da SDI 2. A conclusão, senhor presidente, não conheço do recurso ordinário. Eu pergunto que é o advogado do empregado, né? Então, aqui o doutor Rafael é o do banco. Banco do Brasil, isso. Tá, perfeito. Então, só o registro, né? Exatamente. Tá, então, feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se nos temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 2.882, dígito 34 de 2010, em que são partes Luiz Gabriel Rodrigues Souza e Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Com a palavra, o ilustre relator, também aqui, ministro Emanuel. Obrigado, senhor presidente. Senhores ministros, senhora ministra, aqui cuida-se de recurso ordinário em face da decisão que julgou improcedente o pedido de corte rescisório. Tem uma preliminar de irregularidade processual suscitada de ofício, recolhimento insuficiente de depósito prévio no momento do ajuizamento da ação rescisória, complementação posterior. Digo eu, senhor presidente, que a ação foi proposta em abril de 2010, na vigência da atual redação do artigo 836 da CLT, o qual exige o depósito prévio para o ajuizamento de ação rescisória. Este colegiado tem entendido que não é possível a concessão de prazo para a parte emendar a inicial, a fim de efetuar ou complementar o depósito prévio para o ajuizamento da ação rescisória. No presente caso, o autor recolheu a menor, porque não atualizou o valor arbitrado à condenação pela sentença rescindenda ao atribuir o valor à causa na rescisória, somente complementando o depósito prévio após a concessão de prazo pelo desembargador relator no TRT. Eu trago precedentes, senhor presidente, sobre a impossibilidade de concessão de prazo para a parte realizar ou regularizar o depósito prévio.
trago precedente da minha relatoria, dos ministros Alberto Bresciani, Hugo Carlos Scheumann, Vieira de Mello, Caputo Bastos, Pedro Manos, e digo ainda que ressalto que o autor não efetuou qualquer atualização, adotando o mesmo valor arbitrado à condenação na sentença prolatada no ano 2000. Assim, o ponto nodal da controvérsia sobre o depósito prévio não consiste em saber se a atualização monetária elaborada pelo TRT estava correta, mas sim sobre a possibilidade ou não de complementação posterior do valor recolhido a título de depósito prévio. O voto, senhor presidente, vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso 4º do CPC, e determinar a restituição do depósito prévio ao autor. É o voto, presidente. Doutor Bruno. Senhor presidente, eu só queria registrar a presença com poderes nos autos. Diante dessa... Perfeito. Então, feito o registro da presença, doutor Bruno, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Está ótimo. Então, já começamos com as vistas. Então, pode apregoar. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes. Processo AGR-AR 724, dígito 28 de 2013, em que são partes Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e Carlos Antônio Brussamolin. A excelentíssima senhora ministra relatora votou no sentido de não conhecer do agravo regimental. Houve sustentação oral. Com a palavra, o ministro Emanuel, que está com vista do processo. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto da eminente relatora no sentido de não conhecer do apelo por incabível, porquanto se trata de agravo regimental contra acórdão em que se postula a manifesta reforma do que foi decidido por esta subseção. Estou acompanhando, presidente. Pergunto, então, se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator, reforçado pelo voto do ministro Emanuel. Então, passamos às vistas regimentais. Pode ser, pode ser. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira. Processo ação rescisória 8.773, dígito 29, de 2011. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas pelo réu e julgar procedente o pedido de corte rescisório. Excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, revisor, votou no sentido de, com base na OJ 70 da SDI 2, extinguir o processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial. Houve sustentação oral. Perfeito. Acho que, só para recordar rapidamente, é aquela ação rescisória que trata da remissão por um dos herdeiros de um dos sócios da empresa que está sendo executada. Então, eu vou aqui me ater inicialmente aos aspectos de mérito propriamente dito, porque as preliminares, tanto o relator quanto o revisor, concordam em afastar, e eu também estou afastando todas elas. Agora, em relação à questão da OJ 70, né, quer dizer, o acórdão da SDI 1, ele deu provimento aos embargos para restabelecer a decisão regional. Então, veja o seguinte, que raciocínio que eu faço nesse caso? A turma do TST, ela acolheu a revista com base em violação do artigo 5º 54, por violação ou desrespeito ao devido processo legal. Reformou a decisão e reconheceu a possibilidade de remissão por parte do herdeiro. Vem a SDI 1 e diz que não podia ser conhecido o recurso de revista com base nessa violação.
Então, matematicamente, ela teria a decisão da SDI 1 feito com que a revista não tivesse sido conhecida. Mas não tivesse sido conhecida porque se entendeu não violado o artigo 5º 54 da Constituição Federal. Pois bem, nós temos jurisprudência também pacífica da SDI 2, no sentido de que decisão que não conhece de recurso de revista, quando diz que não foi violado determinado dispositivo de lei, ela é de mérito, passível de rescisão. Por quê? Porque uma coisa é, por exemplo, nós não conhecemos, quando tinha plena vigência a súmula 221, dizendo que interpretação de lei, melhor ou pior, não dá aso à violação. O que nós entendíamos? Se é aplicada a súmula 221, mesmo que se tenha afastado violação de lei, a decisão não é de mérito, porque não se firmou uma tese, não se firmou uma determinada tese. Aqui se firmou uma determinada tese, que não ofende o princípio do devido processo legal à manutenção de uma arrematação quando há contestação em relação à possibilidade de remissão. Então, nesse sentido, entendo que a mudança de sinalização num determinado processo, primeiro se acolheu a violação, depois se voltou atrás dizendo que não era possível ter violado, na verdade, o tribunal, o TST, entrou na discussão de mérito ao dizer aqui não violou o devido processo legal à manutenção da arrematação. Então, afastado, no meu modo de ver, afastada a incidência da OJ 70, que faria com que a parte tivesse que ajuizar a ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho, agora eu passo a analisar se houve ou não, no meu modo de ver, foi correto ou não o acolhimento do recurso de revista por violação do 5º 54. O que eu reparei aqui, e nesse ponto é que era a minha principal preocupação quando pedi vista. Por quê? Na tribuna se colocava uma série de fatos, eu não tinha segurança a respeito deles, partia de um princípio que para mim é fundamental, que é o princípio da execução ser levada da forma menos gravosa para o executado. Quer dizer, para mim, o artigo 620 é um dos princípios básicos, dos princípios basilares de toda execução. Me coloquei até no lugar do próprio executado, dos seus herdeiros. Fui verificar, na verdade, realmente se trata de sociedade familiar, são 4 sócios. Quem fez a remissão é filho de um dos sócios, e os outros 2 sócios são seus tios, 2 tios e um avô. Os 2 tios e um avô. Quer dizer, aquilo que eu tinha dúvida a respeito da possibilidade, da legitimidade da remissão, hoje eu não tenho mais. Realmente. Quer dizer, quem está querendo recuperar a propriedade que foi penhorada e hasteada, quem está querendo tem legitimidade, sim. Quer dizer, a fazenda era a empresa era uma sociedade anônima, mas fechada. E sendo fechada, realmente, esse filho tinha, no meu modo de ver, direito. Quais foram os obstáculos colocados pela
decisão regional para não se admitir a remissão. Um era a falta de legitimidade, eu afastaria. Outro é a intempestividade da remissão. O que eu verifico? O dispositivo do Código que fala da remissão trata da remissão em 24 horas, entre a arrematação dos bens em praça ou leilão e a assinatura do auto, né? O que aconteceu? O leilão se deu, não foi em 24 horas, porque se deu numa sexta-feira e a remissão na segunda-feira. Quer dizer, o que mediou foi um fim de semana. Quer dizer, não vejo essa intempestividade. Até porque só se registra o começo do leilão, não se registra o final do leilão, quando terminou o leilão. Então, essa diferença de horas, se contarmos segunda e sexta, tá? Ou melhor, sexta e segunda, então não teria havido deixar o processo correr. Depois, não chegou a ser assinado o auto de arrematação. Então, assim, todos os elementos que fui procurando verificar para tirar pelo menos as minhas dúvidas, me levam à conclusão de que realmente, nesse caso, o princípio basilar do artigo 620 foi efetivamente desobservado. Quer dizer, o herdeiro tinha direito a fazer a remissão e essa lhe foi impedida. Então, vejo que andou bem, a meu ver, a turma ao ter acolhido a violação do 5º 54, e quando esse mesmo dispositivo foi entendido como não violado, ele é passível de ser invocado em ação rescisória para dizer, se ele aqui não foi aplicado, ele se tem como violado. Então, por essas razões, pedindo a máxima vênia ao ministro Alberto Bresciani, mas também pensando na questão de fundo, quer dizer, às vezes a gente vê nas ações rescisórias, também tenho sido sempre de uma linha bastante formalista e os colegas sabem disso. Agora, também aqui, mesmo seguindo uma linha formalista, se nós podemos ligar a forma ao fundo e ver que, nesse caso, o bom direito, no meu modo de ver, está com aquele que fez a remissão, eu estaria pedindo vênia à Sua Excelência para acompanhar o relator. Então, vamos prosseguir aqui nos votos, na tomada de votos. Ministra, deixa eu ver aqui, seria agora a ministra Adelaide. Senhor presidente, iniciando por reconhecer a bem lançada fundamentação do voto divergente do ilustre ministro revisor, eu entendo que a última decisão de mérito proferida na causa foi a da SDI 1. Então, correto, portanto, o direcionamento da rescisória e afastada o óbice da OJ 70, até por uma questão de segurança jurídica. E reconheço a tempestividade do pedido de remissão, que foi formulado, de todo modo, como bem fundamentou Vossa Excelência, no prazo, e antes da assinatura do auto de arrematação. E, por esses fundamentos, acrescido e acompanhando o voto do ilustre relator, complementado com a fundamentação que Vossa Excelência ora traz da vista regimental. Eu peço vênia ao revisor e acompanho o voto do relator. Ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, senhores ministros, duas questões me parecem relevantes para esse debate. A primeira delas diz respeito a qual decisão é objeto de reforma. Vossa Excelência, divergindo do eminente ministro revisor, seguindo o voto lançado pelo eminente ministro relator, sustentou
que houve pronunciamento de mérito pela SDI 1, e por esta razão deslocou-se a competência para, no caso da rescisória, este tribunal. A meu sentir, senhor presidente e senhores ministros, a SDI 1, ao julgar o recurso de embargos, apenas enfrentou a questão relativa a cabimento ou não de recurso de revista quando a matéria importar em análise dos dispositivos de natureza legal aplicáveis ao caso. No caso específico, os artigos 787 e 788 do Código de Processo Civil. A meu sentir, portanto, não houve decisão de mérito da SDI 1, que se limitou a analisar a possibilidade ou não do cabimento da revista quando a matéria importar em violação reflexa. Por conseguinte, em assim sendo, determinou como preceito final o não conhecimento do recurso de revista. E, não sendo conhecido o recurso de revista, prevaleceu, portanto, a decisão do tribunal. E não seria, senhor presidente, senhores ministros, o caso, ou melhor, seria o caso de aplicação do item 2 da súmula 192, só que de maneira inversa ao que nela se contém, que diz aquela súmula que quando o não conhecimento do recurso de revista se der, recurso de embargos, melhor dizendo, por enfrentamento de matéria de natureza que enfrente direito material, seria, portanto, conhecido e cabível a rescisória nesta Corte. Como a matéria foi de direito processual, a meu sentir, prevaleceu a decisão do tribunal. Portanto, voto eu como ministro revisor. Mas, superada que tenha sido esta preliminar, senhor presidente, ou este entendimento de sua excelência, quanto ao mérito, voto em sentido diverso do eminente ministro relator, e o faço por entender, na linha do que já externei, que o cerne da controvérsia não diz respeito, com todas as vênias, senhor presidente e senhores ministros, a possibilidade ou não do direito à remissão do bem. O cerne da controvérsia é o que foi decidido, admitindo que ser decisão revisanda a da SDI 1, o cerne que lá se decidiu não foi a possibilidade ou não de revisão, de remissão do bem, mas sim se cabe ou não recurso de revista em matéria constitucional quando a violação é reflexa. A SDI 1, senhor presidente, isso está mais detalhado no julgamento dos embargos, deixou claro que lá se enfrentou a violação ou não do dispositivo constitucional. Não há, no acórdão da SDI 1, nas decisões que se sucederem, inclusive de embargos, nenhuma afirmação quanto ao direito ou não de remissão. Isso foi um reflexo que se extraiu da decisão que prevaleceu, portanto, da turma, já que lá na SDI se entendeu que não houve violação ao artigo 5º e 54 da Constituição. E, com relação, senhor presidente, ao aspecto que foi destacado, inclusive, como um fundamento de ser sociedade familiar, a decisão do regional estabeleceu, fixou uma premissa clara, que essa matéria foi suscitada em embargos declaratórios e considerou essa matéria inovadora. Está dito, inclusive, no julgamento dos embargos, que a única afirmação que havia antes no pedido de remissão era que se tratava de filho do proprietário do bem. E o tribunal, ao examinar essa matéria, disse que a matéria era inovadora, que isso está na transcrição, senhor presidente, isso era uma tentativa de desviar o rumo das discussões para a constituição da sociedade familiar, ou seja, nem essa matéria foi examinada na decisão do regional, porque considerou que ela era inovação. Portanto, senhor presidente, voto como ministro revisor. Superada que tenha sido a tese de que a competência é deste tribunal, argumento, também aí lança um voto divergente, no sentido de que não é possível a revisão, primeiro, porque não há, a matéria é
de direito infraconstitucional. A SDI 1 se pronunciou apenas sobre matéria constitucional. Não há tese na SDI 1, decisão, portanto, revisanda, sobre o direito à rescisão, à remissão do bem por parte de familiares do devedor, apenas a afirmação, e esse foi o exame do tema na SDI 1, e acrescento mais, a matéria é controvertida. Está dito, e me permita transcrever, fazer a leitura que está transcrito no voto no acordo da SDI 1. Tratando-se de matéria controvertida, não se pode concluir que o regional, ao entender improcedente pedido de remissão, no caso, subverteu de forma inequívoca o direito de processo legal consagrado no artigo 554 da Constituição Brasileira, conforme exige o artigo 896, parágrafo 2º da CLT, bem como a súmula 266 desta Corte. Razão pela qual, senhor presidente, pedindo venha a Vossa Excelência, o ministro relator e os demais que seguem os entendimentos já destacados, assim voto. Perfeito. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, o caso é realmente muito complexo. Eu gostaria de começar o meu voto cumprimentando os advogados das duas partes, inclusive os advogados do autor, representados pela doutora Cleia, que nos trouxeram 4 memoriais, inclusive um deles com fotos, memorial fotográfico, inclusive, para permitir a mais adequada compreensão da controvérsia. Também, senhor presidente, eu gostaria de dizer que é sempre um ônus muito pesado de sentir dos votos do eminente ministro Emanuel, que traz posições muito sólidas, muito bem construídas, e, por isso, sem dúvida alguma, um ônus divergir de sua excelência. Mas aqui eu vou usar, pedindo a máxima vênia, dissentir, em primeiro plano, para acolher a preliminar suscitada pelo eminente revisor, que o faz de ofício, com esteio na OJ 70 desta subseção. De fato, a matéria já foi exaustivamente apresentada. Cuida-se aqui de examinar se a decisão proferida em embargos pela SBDI 1 desta Corte encerra ou não decisão de mérito para fins de viabilizar o corte rescisório. E pelas razões já expostas por Sua Excelência, o eminente ministro revisor, pelo ministro Cláudio Brandão, não me parece que a decisão ali proferida tenha assumido natureza meritória. Apenas se enfrentou, e peço escusas por ser redundante, senhor presidente, apenas ali se enfrentou a possibilidade de conhecimento do recurso de revista por violação do inciso 54 do artigo 5º da Constituição da República. É bem verdade que há no acórdão lavrado pela SBDI 1 a conclusão lógica de se reestabelecer a decisão regional que indeferiu a remissão. A questão da tempestividade, ou da própria legitimidade do ora autor para o exercício da remissão, não foi ali debatida. É por isso que me parece que a decisão rescindenda não encerra decisão de mérito. E aí teria plena aplicabilidade, embora em sentido oposto, o item 2 da súmula 192 desta Corte, que é clara no sentido de afirmar que as decisões que não conhecem de recurso de embargos ou de revista, analisando dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com súmula de direito material, se sujeitariam ao corte rescisório. Essa situação não me parece presente, insisto, com a máxima vênia, na hipótese concreta em que a decisão simplesmente afirmou equivocado o conhecimento do recurso de revista no âmbito da egrégia 5ª turma desta Corte. Vossa Excelência, presidente, tocou num ponto que nos lança, magistrados, a reflexões difíceis. O bom direito e as regras de direito processual. Estamos aqui em sede rescisória e, outro dia, revendo um julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em que se discutia a própria relativização da coisa julgada, algumas assertivas marcantes foram proferidas pelos ministros daquela Corte. E uma delas, presidente, me fez refletir muito, até para formar convicção no caso concreto. O compromisso da coisa julgada, dizia o ministro Luiz Fux, não é com a justiça, é com a segurança jurídica. E a segurança jurídica, na medida em que passemos a relativizar a coisa julgada para atender o bom direito, poderia ser relegada a segundo plano e causando uma série de desconfortos sociais, tumultos sociais, à medida em que a sociedade não teria
clareza em relação ao sentido das decisões judiciais. Então, senhor presidente, aqui, com a máxima vênia, eu estou votando com o eminente revisor no sentido de reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido por erro de alvo, tendo em conta que a decisão rescindenda não encerra, não traduz, não se qualifica como decisão de mérito. Se superada for a questão, e me parece que essa tese já foi derrotada, não, senhor presidente? Não, perdão. São quantos votos a favor? Não, estão 3-3 até agora. Vossa Excelência, então... Quer dizer, em princípio, eu teria o voto de Minerva. Em princípio, mas Vossa Excelência está acompanhando o ministro Bresciani. Isso. Se superada a questão, presidente, aí eu me filiaria à compreensão de Vossa Excelência, do eminente relator, da ministra Adelaide, também do revisor, salvo engano, que reconhecem o bom direito presente na pretensão rescisória deduzida. Mas, na questão preliminar, eu peço a máxima vênia para acompanhar a corrente dissonante. Em síntese, ao voto. Eu vou só esclarecer dois pontos que eu acho que são interessantes, já que o meu voto acaba sendo, como presidente, o voto que desempata, em tese, a questão. Compreendo perfeitamente, o voto do ministro Cláudio Brandão é matemático. É matemático. Por quê? Porque, realmente, a violação ao 5º 54, ela é reflexa, realmente, porque, no meu modo de entender, está se desobservando o artigo 620 da CLT. Só que, realmente, esta Corte, mas desde que eu estou aqui há 15 anos, que, topicamente, nós temos admitido violação em matéria de execução, só na fase de execução, violação ao 5º 2 e 5º 54, excepcionalmente, quando nós vemos que a violação ao dispositivo legal ou à nossa jurisprudência é patente. Então, nós temos, quer dizer, matéria, por exemplo, de correção monetária. Quantas vezes, né, os regionais desobservavam gritantemente a nossa jurisprudência, a nossa OJ, e nós admitíamos o recurso de revista em matéria de execução com base no 5º 2. Segundo aspecto que realmente me coloco no lugar do advogado, né, me coloco no lugar das partes. Também, o voto do ministro Cláudio, assim, matemático, né, e do ministro Alberto Bresciani, agora nesse ponto, que já não é do mérito, é da aplicação da OJ 70. Tanto a nossa súmula 192.2, que fala realmente que, quando de direito material, não de direito processual, direito material, for dito que não houve violação à lei, você pode considerar aquilo como sentença de mérito, porque se firmou uma tese. Só que, nesse caso, apesar de ser matéria, primeiro, matéria de execução e matéria constitucional, e então seria, em princípio, processual, o que eu trago aqui que talvez os colegas, vamos dizer assim, como está muito mais afeto à vice-presidência, talvez não tenham ciência do que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal. Houve, literalmente, delegação do Supremo Tribunal Federal em matéria de execução para que nós exerçamos no TST o controle de constitucionalidade das decisões judiciais em matéria de execução. Por quê? Porque o Supremo tem jogado a questão de execução na vala comum de pressuposto de admissibilidade de recursos no âmbito do TST. Sempre que o TST aplica a súmula 266 ou invoca o antigo 896, parágrafo 2º, o Supremo tem entendido que aí cai no precedente de repercussão geral, que diz que pressuposto de admissibilidade de recurso não tem repercussão geral. E o que é grave isso? O mesmo Supremo Tribunal Federal que exigiu
a nossa mudança de jurisprudência, quando o artigo 896 não admitia recurso de revista em matéria de execução, a nossa jurisprudência teve que se adaptar, foi editada a súmula 266, e o artigo 896, parágrafo 2º, foi mudado para admitir excepcionalmente por violação à Constituição. E hoje o Supremo, eu estou trancando todos os recursos extraordinários que vêm em matéria de execução, porque o Supremo hoje diz que não há repercussão geral. Então, eu me preocupo que, realmente, aqui nós vamos, a partir de agora, dar a última palavra em matéria de execução. As turmas vão dar a última palavra, ou, eventualmente, a SDI1. E fica difícil para a parte entender que não é de mérito uma decisão em que houve mudança, quer dizer, foi conhecido o recurso de revista, foi conhecido o recurso de embargos, para dizer, num momento que houve violação, e em outro momento que não houve violação. Então, realmente, a parte ficaria mais surpresa nós mandarmos ajuizar lá no TRT do que aqui. Então, nesses casos em que há uma dúvida qual que seria o órgão competente, nós temos na SDI2, pelo menos quando eu compunha a SDI2, até mitigado a nossa jurisprudência para reconhecer. Não, então aqui nós vamos acolher a competência, porque seria muito difícil estabelecer claramente que a competência... Por quê? Porque o que nós fazemos com a OJ70? A gente não... Quer dizer, foi uma opção, quando eu estava aqui compondo a SDI2, quando nós editamos a OJ70. Nós fizemos uma coisa que, a rigor, é muito impactante em relação ao Código de Processo Civil. O certo seria nós enviarmos para o órgão competente para julgar. E nós extinguimos a rescisória. Num erro desse, nós extinguimos a rescisória. Então, por isso, por todas essas razões, entendi que não seria o caso de sermos assim tão formalistas. E também, uma das preocupações também foi preocupação minha, que é a preocupação do ministro Cláudio, a questão da matéria controvertida. Mas como o dispositivo que foi invocado é um dispositivo constitucional, se afasta a possibilidade quer dizer, se admite a rescisória, porque não haveria, em princípio, controvérsia. Então, quer dizer, no fundo, esse conjunto de fatores foi com que, pelo menos na minha convicção, entendesse que seria o caso de nós mitigarmos aqui, excepcionalmente, o rigor em relação à ação rescisória. Eu confesso que a minha dúvida maior era aplicar ou não a súmula 410, porque realmente acabei me convencendo por todos os fatores que estão no caderno processual. Quer dizer, no sentido de ficar tranquilo de consciência de que estaria tomando a decisão mais acertada. Então, desculpa, eu peço perdão por ter me estendido um pouco, mas eu acho que esse caso exigia uma explicação mais aprofundada, mas então proclamo que, por maioria, se decidiu no sentido de acolher a rescisória, deixa eu pegar aqui, rejeitar as preliminares, acolher a rescisória, decretando a prevalência da remissão sobre a arrematação, nos termos do voto do relator, vencidos parcialmente o ministro Alberto Bresciani, Cláudio Mascarenhas Brandão e Douglas Alencar Rodrigues, e, no mérito da rescisória, uma vez ultrapassado o juízo rescindente, no juízo rescisório se decidiu, só ficou vencido o ministro Cláudio, né? Todos os demais entenderam que seria caso mesmo de violação do 5º 55, no sentido de ter direito o herdeiro à remissão. Então, assim se decide. Eu peço notas degravadas, senhor presidente. Notas degravadas, ministra Adelaide Miranda Arantes. Senhor presidente. Ministro Alberto Bresciani. Apenas quanto à questão preliminar,
Eu pediria a juntada do voto vencido. Então, juntada de voto vencido na questão preliminar por parte do ministro revisor. Presidente, também vou juntar voto vencido e peço notas, porque eu não cheguei a fazer o voto escrito, para que possa fazê-lo. Juntada de voto vencido também por parte do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Obrigado, presidente. Ao pé do acórdão, com notas degravadas à Sua Excelência. Então, vamos ao próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 9.182, dígito 82 de 2010. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário em ação rescisória, rejeitar a arguição de inépcia da petição inicial renovada pela recorrente e, no mérito, negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Com a palavra, o ministro Emanuel Vistor. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto do eminente relator, porém, com acréscimo de fundamentação, senhor presidente. No primeiro momento da leitura do douto voto do relator, ocorreu-me que não seria o caso de se conferir o corte rescisório apenas com fundamento no arrependimento eficaz, porque a desconstituição de sentença homologatória de acordo demanda a presença de vícios do consentimento que não restaram caracterizados no voto. Porém, em vista regimental, eu pude me debruçar sobre a riqueza dos fatos desse processo e estou convencido de que houve vício do consentimento, no caso coação, que autoriza o corte rescisório. O reclamante ora autor, no curso da relação de emprego, constituiu advogada que ajuizou a reclamação trabalhista, postulando adicional de periculosidade e pagamento de hora extra. 2 meses após o ajuizamento da reclamação trabalhista, o reclamante foi dispensado sem justa causa, fato ocorrido em 5 de outubro de 2008, se considerada a projeção do aviso prévio, folha 55 da sequencial 1. Curiosamente, em 29 de setembro de 2008, a advogada do reclamante apresentou petição de acordo, folhas 100 e 102 do sequencial 1, que foi homologado em 1º de outubro de 2008, ou seja, o acordo foi homologado no curso da relação de emprego, conferindo, porém, quitação geral e irrestrita de todo o contrato de trabalho. O termo de acordo não contém a assinatura do reclamante e foi homologado sem assinatura da reclamada, que depois compareceu à vara e o assinou, conforme confessado, a folha 165 da sequencial 1. O reclamante, em 24 de outubro de 2008, compareceu à vara do trabalho e declarou que não concordava com os termos do acordo. Constituiu novo advogado. A homologação foi reconsiderada, houve audiência para esclarecimentos, mas depois foi confirmada com fundamento na coisa julgada. Nesta rescisória, o autor alega que foi coagido pela reclamada hora ré a assinar a procuração para a primeira advogada, a qual ele sequer conheceu. Há indícios de que realmente houve a coação. Primeiro, porque a procuração foi assinada e a reclamação ajuizada no curso do contrato de trabalho, o que faz supor a eficácia da coação exercida sobre o reclamante, que temia por perder o emprego. Segundo, porque a quitação geral de todo o contrato de trabalho por meio de acordo foi conferida antes mesmo de se encerrar definitivamente a relação de emprego. Terceiro, porque foram postulados adicional de periculosidade e pagamento de hora extras, pedidos que, sabidamente, um operador de pregão da Bolsa de Valores jamais lograria êxito, quer porque não há se falar em periculosidade em Bolsa de Valores, mas sim em insalubridade, por ruído, quer porque o pregão fecha às 17 horas, e na inicial se afirmou que a jornada se estendia até às 18. Quarto, porque o reclamante, em audiência realizada
após a revogação da homologação, se comprometeu a devolver em 5 dias o valor do acordo que foi depositado em sua conta e confessou que não possuía direito algum a adicional de periculosidade e horas extras, o que demonstra sua boa-fé, mas também a falácia da reclamação trabalhista maquinada pela reclamada. Por derradeiro, senhor presidente, eu repito que não há assinatura do reclamante na petição do acordo, sendo certo que, tão logo ciente da avença, constituiu novo advogado para a causa, revogando o mandato da advogada indicada pela ré. Neste quadro, resta delineada a coação, vício que macula o consentimento e autoriza o corte rescisório já declarado pelo TRT, o que, ora, corroboro, porém, por fundamentos diversos do doutor relator. Por esses fundamentos, senhor presidente, eu estou acompanhando o relator apenas com acréscimo de fundamentação. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se nos termos do voto do relator. Vamos à próxima vista. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 1088, dist. 51 de 2011. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Não houve sustentação oral. Então, com a palavra, o ministro Emanuel. Senhor presidente, senhores ministros, discute-se nos autos a desconstituição de decisão em que rejeitada a preliminar de imunidade de jurisdição do organismo internacional. Eu estava propenso, senhor presidente, a divergir, mas, conforme salientado em sessões passadas, a matéria encontra-se pendente de exame pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual os processos em que debatida a imunidade de jurisdição dos organismos internacionais encontra-se com julgamentos suspensos para exame do Tribunal Pleno desta Corte Superior. Assim, senhor presidente, eu estou desistindo da presente vista regimental e aguardo o desfecho da matéria no Supremo Tribunal Federal e no Pleno desta Corte, senhor presidente. Pergunto se há divergência. Eu só recordo que essa matéria, realmente, eu acabei suscitando uma revisão da própria súmula nossa, trazendo até a experiência internacional, mas me parece que o Supremo também está inclinado a manter a decisão dele, no sentido de que também na fase de execução haveria direito dos organismos internacionais à imunidade de jurisdição. Agora, o que é mais interessante é o seguinte: a nossa súmula ela é mais ou menos genérica e depende de nós verificarmos em cada associação, ou melhor, cada organismo em concreto, qual é o tratado desse organismo. Porque a ONU, vamos dizer, em relação à ONU, está claro que lá não se abre mão também na execução. Só que outros organismos não têm um tratado assim. Então, realmente, a matéria, como era controvertida na época, quer dizer, a decisão rescindente anterior à nossa súmula, então, se aplica mesmo, como o ministro Cláudio coloca, a súmula 83. Mas a impressão que eu tenho é que realmente nós vamos ficar com também os organismos internacionais com uma imunidade de jurisdição tão ampla que o trabalhador brasileiro vai ficar a ver navios em matéria de receber os seus direitos perante o judiciário brasileiro. Então, se decide nos termos do voto do relator. Não, presidente, eu estou desistindo da vista porque ela está pendente de julgamento pelo Pleno aqui do Tribunal e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu desisto da vista. Sim, agora, se for para julgar, eu vou pedir para permanecer com a vista e trazer voto divergente. Não, mas veja o seguinte, ministro Emanuel, na verdade, vamos dizer assim, vamos pensar na pior das hipóteses, que o TST cassasse a sua súmula, tá? Se o TST cassasse a sua súmula. A matéria ficaria mais controvertida do que era antes. Ou seja, o raciocínio do ministro Cláudio
é perfeito. Nós temos uma decisão rescindente anterior à pacificação no TST da matéria com súmula, ou súmula OJ. Então, do ponto de vista matemático, é isso. Agora, se o TST ou o Supremo mudarem, né, a orientação, quer dizer, significa que nem a pacificação ficaria ainda para as calendas, né, mais distante. Então, nós podemos julgar perfeitamente a matéria, porque a decisão rescindente é anterior à OJ 416. Se ela vai mudar ou não vai mudar, não vai influenciar o julgamento dessa rescisória. Vai influenciar o futuro, não o passado. Vossa Excelência concorda comigo? Eu concordo, presidente, mas nesse caso, a minha proposta seria suspender a proclamação do resultado. Mas a rigor não precisa, por quê? Porque quer dizer, se nós estivéssemos na SDI1, Vossa Excelência teria toda a razão. Na SDI1 teríamos que suspender porque nós iríamos julgar matéria que ainda está em andamento. Aqui nós estamos discutindo se vamos rescindir ou não uma determinada decisão, com base numa orientação que se firmou posterior à decisão rescindenda. Então, como aí é a exceção é tratada como exceção, não como regra. Então, eu não preciso suspender. Eu entendo que podemos julgar. Mas Vossa Excelência, se porque quiser. Processos análogos, né, estão sendo suspensos. Por isso a minha preocupação mas estão sendo suspensos na SDI1. Agora, por exemplo, se fosse mandado de segurança, a gente podia dizer, vamos suspender porque a matéria ainda está em discussão. A ação rescisória. É porque o ministro Levenhagen, aqui na SDI2, suspendeu um processo meu, tratando dessa matéria. De unidade de jurisdição? Tratando não sei, dessa matéria. O que pensam os colegas? Eu ouço os colegas, que eu estou presidindo eventualmente. Eu julgaria. Eu não vejo nenhum problema. As minhas razões estão no voto, presidente. As minhas razões estão no voto, não precisa de manifestação, no meu caso. Ministro Emanuel, Vossa Excelência está como vistor, se quiser segurar... Então, vou permanecer com a vista, senhor presidente. Já que as razões estão no voto, eu trarei também minhas razões no meu voto. Tá bom. Então, permanece vista com o ministro Emanuel. Vamos à próxima vista. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 29.500, de 35 de 2011. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar procedente a ação rescisória. Houve sustentação oral. Então, com a palavra, ministro Emanuel. Senhor presidente, senhores ministros, aqui no presente processo a controvérsia reside em definir-se na decisão rescindenda, ao se estipular como valor da pensão mensal a título de dano material a diferença entre a remuneração do reclamante à época do acidente de trabalho e o valor do benefício previdenciário. Incorreu-se em violação literal dos artigos 7º, 29 da Constituição da República e 950 do Código Civil. Examinando o acórdão incidente, senhor presidente, infere-se, conforme bem salientado pelo ministro Alberto Bresciani, que a Corte Regional, não obstante delinear a possibilidade de cumulação do benefício previdenciário com a indenização por dano material, determinou a compensação de duas parcelas distintas, implicando efetivamente na violação literal dos dispositivos evocados, na medida em que não deferida a pensão correspondente à depreciação do trabalho que a reclamante experimentou. Assim, senhor presidente e senhores ministros, eu estou acompanhando o voto do ministro Alberto Bresciani, relator, no sentido de dar provimento ao recurso ordinário em ação rescisória para julgar procedente a pretensão desconstitutiva e desconstituir parcialmente a decisão rescindenda e, em juízo rescisório, dar parcial provimento ao apelo ordinário obreiro para extirpar do cálculo da indenização por dano material a dedução do valor recebido pela empregada da Previdência Social. Estou acompanhando.
Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se nós temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Quantas vistas ainda tem? Mais duas. Essa mais uma? Essa mais uma. Tá, temos mais 2 vistas. Já está terminando. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Processo RO 1059, dígito 48, de 2012. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Os excelentíssimos senhores ministros Maria Cristina Peduzzi e Douglas Alencar Rodrigues votaram no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória. Não houve sustentação oral. Com a palavra o ministro Vistor, ministro Emanuel. Senhor presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência manutenção da vista, Sim. porque eu não tive condições Perfeito. de concluir este voto, Tá bom. mas, Então, com certeza, nas 2 próximas sessões eu trarei, presidente. perfeito. Então, mantida a vista regimental do ministro Emanuel. Vamos à última vista. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que é relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 8.620, dígito 05, de 2012. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Não houve sustentação oral. Com a palavra a ministra Adelaide. Senhor presidente, eu pedi vista regimental para melhor análise e estou acompanhando o voto do relator. Então, ministra Adelaide, acompanhando o voto do ministro Cláudio, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se nós temos o voto do relator. Então, me parece que não temos mais processo em condição de julgamento. Portanto, agradecendo a proteção de Deus e a participação de todos, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado.